Fala, meu aluno, professor Tiago Omena, professor de língua portuguesa. Português é bom demais, é o nosso canal. Hoje, a dica diz respeito ao aposto. Vamos entender quais são os tipos específicos que nós iremos identificar em relação ao aposto. Antes de qualquer classificação mais específica, você tem de trazer à memória para que serve o aposto, o conceito técnico de aposto. A língua portuguesa estabelece que o aposto é, em geral, repare, em geral, a segunda de duas expressões substantivas. Ou seja, o aposto só pode ser representado por um substantivo ou pelo seu correspondente, um pronome substantivo, por exemplo. De qualquer forma, é muito importante deixar isto gravado na sua memória. O aposto só pode ser representado por um substantivo ou pelo seu respectivo correspondente, que pode ser um pronome, como eu acabei de dizer. Bom, ele é, em geral, a segunda de duas expressões substantivas. Você vai perceber que esta segunda expressão retoma a primeira, serve para esclarecer, explicar, resumir, especificar ou identificar o termo principal. Então nós iremos observar que existem tipos de apostos. E quais são estes tipos? Quais são as classificações que nós iremos encontrar? O aposto explicativo, o aposto enumerativo, o aposto recapitulativo, também chamado de resumitivo, o aposto especificativo e o aposto de uma oração, que eu irei colocar já já. Bom, então vamos começar pelo aposto explicativo, mas sem perder de vista o conceito de aposto que nós acabamos de estabelecer. Bom, observemos aqui as frases. Carlos, o presidente do time, chegou. Repare que nós estamos diante de duas expressões substantivas. Carlos é a primeira expressão substantiva e o presidente do time é a segunda. Repare que o núcleo desta expressão é o substantivo presidente. Então você observa aquilo que caracteriza o núcleo da expressão. Então nós estamos diante de duas expressões substantivas. Eu acabei de dizer que o aposto é, em geral, a segunda de duas expressões substantivas, e esta segunda expressão substantiva acaba retomando a primeira a fim de explicar, justificar, esclarecer, resumir ou identificar o termo principal. A primeira expressão é o termo principal. Repare que neste caso específico, você percebe que a expressão substantiva, o presidente do time, serve para esclarecer no contexto quem é Carlos. Ou seja, eu estou explicando, esclarecendo quem é o Carlos neste contexto. Logo, nós estamos diante de um aposto explicativo. Cuidado, pois existe uma regra de pontuação que surge associada ao aposto. Você vai perceber que todos os apostos da língua portuguesa, eles surgem associados a um sinal de pontuação, exceto o aposto especificativo. O aposto especificativo é o único aposto que não pode ser separado por sinal de pontuação. Normalmente, muitas pessoas reproduzem que o aposto explicativo fica entre vírgulas. Cuidado, meu aluno! Se você decorou que o aposto explicativo fica entre vírgulas, é fácil induzi-lo a erro. Você tem de memorizar que o aposto explicativo ele deve ser separado do seu termo principal, ou seja, da primeira expressão substantiva, por meio de pontuação. Haverá vírgulas quando este aposto estiver intercalado, ou seja, quando ele estiver no meio. Como neste caso, Carlos, o presidente do time, chegou. A segunda expressão substantiva que caracteriza o aposto explicativo está no meio, está intercalado. Logo, eu uso duas vírgulas. E não sou obrigado a usar
a pontuação denominada vírgula. Eu poderia usar travessões, eu poderia usar outro sinal de pontuação. Então não é apenas a vírgula, tá legal? Repare que eu faço uma reescritura e digo: chegou o Carlos, o presidente do time. O presidente do time continua seguindo a regra geral, ou seja, continua sendo a segunda de duas expressões substantivas, continua desempenhando a função sintática de aposto explicativo em relação a Carlos. Só que agora eu usei apenas uma vírgula. Por quê? Porque o aposto não está intercalado, não está no meio, como no exemplo anterior. Ele se encontra no final do período. Logo, não há necessidade de vírgulas. Uma vírgula já atende, uma vírgula já estabelece a regra que determina que o aposto deve ser separado do seu termo principal por meio de sinal de pontuação. E a pontuação utilizada aqui, neste caso, foi a vírgula. Repare que existe um outro aposto chamado enumerativo. O enumerativo ele é muito parecido com o explicativo. Serve também para esclarecer algo, mas ele estabelece uma diferença na sua estrutura, na sua apresentação, pois ele surge em uma enumeração. Enumerar significa colocar um após o outro. Um após o outro, um imediatamente após o outro. Esta é a ideia base do raciocínio. Repare o exemplo. Eis meus amigos novos, Michel, João e Carlos. Michel, João e Carlos esclarecem no texto quais são os amigos novos. Amigos novos é a primeira expressão substantiva. Michel, João e Carlos, eles caracterizam a segunda expressão substantiva. Michel, João e Carlos, todos são núcleos. Todos eles caracterizam esta segunda expressão substantiva. Repare que esclarece a primeira. Porém, eles são estruturados por meio de uma enumeração, um colocado após o outro. Isto caracteriza o aposto enumerativo. Muito similar ao aposto explicativo, porém, ele se apresenta por meio de uma enumeração. Esta é a única diferença. Bom, temos agora o aposto recapitulativo, também chamado de aposto resumitivo. Ele é representado por um pronome indefinido. Você vai perceber que o pronome indefinido, ele resume a primeira expressão substantiva. Repare, tristezas, dificuldades, dores, nada parava seus planos. Podemos dizer que tristezas, dificuldades e dores, estas expressões caracterizam a primeira expressão substantiva. São substantivos. E o pronome indefinido nada caracteriza a segunda expressão, retomando a primeira com este intuito resumidor. Nada resume tristezas, dificuldades e dores. Então você tem de guardar a informação de que o aposto recapitulativo ou resumitivo é representado por um pronome indefinido. O pronome indefinido caracteriza a segunda expressão substantiva que vai resumir a primeira ou simplesmente recapitular a primeira. Um detalhe importante no que diz respeito à concordância verbal, o verbo, ao perceber a presença de um aposto resumitivo ou recapitulativo, o verbo concorda necessariamente com ele, tá legal? Com o aposto resumitivo ou com o aposto recapitulativo, razão pela qual o verbo se encontra no singular, concordando com este aposto. Bom, temos ainda o aposto especificativo, como o próprio nome diz, ele especifica, então há um termo genérico e um termo mais específico. O termo específico é o aposto especificativo. O termo genérico, no exemplo, o poeta Castro Alves, repare que o termo genérico é poeta. Castro Alves é o termo específico. Poeta, existem vários, sim ou não? Existem vários poetas. Porém, quando eu digo poeta Castro Alves, eu especifiquei. Agora não é mais um poeta qualquer.
é um poeta específico, Castro Alves. Repare a definição do aposto. O aposto é, em geral, a segunda de duas expressões substantivas. Então nós temos aqui poeta é a primeira expressão substantiva, Castro Alves é a segunda. Você vai perceber que o termo específico, em geral, é um nome próprio, nome de pessoa ou nome de lugar. Guarde esta informação. Aquilo que vai caracterizar o aposto especificativo atribui um nome, é representado por um nome próprio, que pode ser nome de pessoa ou nome de lugar. O poeta Castro Alves. Castro Alves é o nome do poeta, logo especificou termo genérico, termo específico. O termo específico é representado, em geral, por um nome. Como eu disse, nome de lugar ou nome de pessoa. A cidade de São Paulo. Cidade é a primeira expressão substantiva, São Paulo é a segunda expressão substantiva. Repare que São Paulo é o nome da cidade. Atribuiu o nome é aposto especificativo. Deu o nome é aposto especificativo. Guarde isto. Então, a cidade é o termo genérico. São Paulo é o termo específico. Cidade, repare, pode ser qualquer uma. Quando eu digo São Paulo, agora é uma cidade específica. Então, o aposto especificativo, que caracteriza a segunda de duas expressões substantivas, representa um nome. Nome próprio, nome de lugar ou nome de pessoa. Cuidado, não podemos confundir o aposto especificativo com o adjunto adnominal. No exemplo, o frio de Paris é forte, de Paris é o nome do frio? Paris aqui é o nome do frio? Não. Se não atribuiu o nome, não está especificando. Logo, é apenas um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Agora, quando eu digo a cidade de Paris é linda, Paris é o nome da cidade, correto? Atribuiu o nome. Paris é o nome da cidade. Se está atribuindo um nome, está especificando. Logo, é um aposto especificativo. Então, aqui nós estamos diante do aposto especificativo. Tá legal? Cuidado para não confundir aposto especificativo com o respectivo adjunto adnominal. Bom, existe ainda um aposto que eu tenho de falar para você, que é o aposto de uma oração, meu aluno. Aposto de uma oração. É outro que aparece bastante, sobretudo nas provas. Então, vou colocar aqui aposto de uma oração. Vamos colocar aqui letra E. Aposto de uma oração. Aposto de uma oração. Vamos observar aqui o seguinte exemplo. Você chegou atrasado. Você chegou atrasado, vírgula. O que me chateou. Você chegou atrasado, o que me chateou. Então, repare. Você chegou atrasado, o que me chateou. Vamos analisar esta frase e perceber o seguinte. Você vai perceber que este vocábulo que eu estou destacando agora, ele consegue remeter, ele consegue apontar para a oração você chegou atrasado. Repare, você chegou atrasado, fato que me chateou. Você chegou atrasado, coisa que me chateou. Você chegou atrasado, algo que me chateou. Então, este ozinho que nós estamos observando aqui no contexto é que exerce a função sintática de aposto de uma oração. Por que é aposto de uma oração? Porque ele retoma toda a oração você chegou atrasado.
identifica, resume, recapitula toda a oração, você chegou atrasado. Você percebe que é possível substituir este ozinho pelo vocábulo fato, pelo vocábulo coisa, pelo vocábulo algo. Estas substituições facilitam a identificação do aposto de uma oração. Quando você consegue substituir o ozinho por estas expressões de forma coerente e sendo possível a substituição, percebendo que ele retoma uma oração inteira, o enunciado inteiro, significa dizer que nós estamos diante de um aposto de uma oração, tá legal? Às vezes não aparece o ozinho, às vezes aparece a própria expressão fato. Você chegou atrasado, fato que me chateou. Fato é o aposto de uma oração. Porém, normalmente, ele aparece representado desta forma, com este ozinho que exerce a classe gramatical de pronome e, do ponto de vista da sintaxe, exerce a função sintática de aposto de forma mais completa, aposto de uma oração. Tudo bem, meu aluno? Bom, então aqui nós chegamos ao final de mais uma dica. Se você gostou desta dica, compartilhe esta dica com seus amigos, faça logo a sua inscrição no nosso canal para que você possa receber mais dicas, ative o sino de notificação para você ser lembrado destas dicas que aparecem, ok? E não se esqueça de divulgar o nosso canal. Você pode também seguir o amigo no Instagram, @professor Thiago Mena, Thiago sem H. Bom, um forte abraço, português é bom demais. Valeu!